Deus, você quer ouvir Deus falar, irmão? Deus já está falando através do louvor, dos testemunhos, e nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, amém? Quero pedir o pastor Eli para orar pelo servo de Deus. E você fica ligadinho aí, porque Deus quer falar contigo. Soberano Deus Altíssimo, Deus maravilhoso, à noite desse dia, Pai, eu te entrego a vida do teu filho em tuas mãos, a qual o Senhor preparou para esta noite. Senhor, vem fazendo o porta-voz da tua palavra. Senhor, tu vai repreendendo todo espírito contrário, todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para roubar a palavra, porque a nossa vitória está na tua palavra. Contudo, Senhor, vai capacitar o teu filho. Enquanto ele abre os seus lábios, Pai, o Senhor vai pelejando a favor das causas do mundo, vai repreendendo, Pai, os principados, os potestades, vai abrindo, Pai, o coração para o entendimento da tua palavra, e que a tua palavra venha, Senhor, gerar frutos na vida de cada um que dá cai, frutos que te glorifiquem. Assim eu já te oro, certo na vitória do teu filho, no nome de Jesus. Amém. Mas Senhor, amada igreja, Amém. Glória a Deus. Livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Eu estou lendo inicialmente o versículo. A igreja vai descer sentada e depois vamos dar continuidade. Aquilo que Deus ministrou no meu coração. Apocalipse, capítulo 2, apenas o versículo 2, que vai dizer assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus ministrou no meu coração algo, e o título dessa mensagem é Conheço as suas obras. Deus se revelando a cada um de nós, dizendo que conhece quem somos e sabe as nossas obras. Aqui no livro de Apocalipse fala, João foi levado para a ilha de Patmos, e ali ele teve a visita do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele viu um homem semelhante ao Filho do Homem, que seria o próprio Cristo. E ali o próprio Cristo disse a ele que escrevesse em um livro 7 cartas a 7 igrejas da Ásia. E essas igrejas, uma delas foi que nós lemos agora, que é a igreja de Éfeso. Éfeso é a cidade e o povo que morava lá, o povo de Efésios, a qual Paulo vai deixar para eles algo muito interessante, que é a armadura espiritual. Eu já começo a trazer algo para os nossos corações, e no tempo que vivemos hoje, aquele que anda desarmado, ou seja, que não anda com armaduras espirituais, será algo fácil de Satanás e de suas mentiras e de seus sofismas. O inimigo muitas das vezes não vai atacar as nossas vidas com situações humanas, mas com questões espirituais que vão desestabilizar a nossa mente e o nosso coração. O inimigo vai usar palavras, situações, pessoas, e se não estivermos com armaduras espirituais, seremos alvo das astutas seladas do inimigo. E o que me chama a atenção aqui é que o anjo diz para Éfeso que o anjo conhece as suas obras. Ou seja, Éfeso era um lugar que trabalhava e que era perseverante. Eu creio e confio que todos que buscam a Deus e que estão nesse lugar têm essa mesma característica. Ou seja, não estão aqui para perder tempo ou com tempo livre, porque já tiveram várias demandas no dia de hoje e têm o seu trabalho árduo, mas são perseverantes na obra de Deus. E o anjo continua falando sobre Éfeso: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, esse povo não compactuava com doutrinas erradas e com coisas
Eram pessoas que conheciam as Escrituras e que sabiam tudo o que estava sendo dito, ou seja, colocavam à prova aquilo que era dito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai continuar falando sobre outra igreja, a igreja de Esmirna. Em Apocalipse 2:9 vai dizer: conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Profundo quando o anjo disse sobre essa igreja. E eu fui pesquisar o significado de Esmirna. Esmirna significa mirra, que significa perfume. Interessante que a igreja que tem o significado de perfume sofre com aflições. Ela é de aspecto pobre, mas o texto diz: você é rica. É um mistério tão profundo, porque muitas das vezes nós nos sentimos como Esmirna, com aflições e pobrezas, mas a Bíblia não permite. A palavra de Deus não nos engane, o texto diz: mas você é rico. Aleluia. E eu entendo que essa riqueza não é uma riqueza natural, é uma riqueza espiritual. Aleluia, Jesus, é verdade. Bendito seja Deus que está nesse lugar. Glória a Jesus. E aqui o texto fala, o anjo, a igreja de Esmirna vai declarar: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ou seja, eu sei que há pessoas no meio de vocês, no meio de Esmirna, que não são judeus, ou seja, que não são perseverantes e não são fiéis à palavra de Deus. São falsos e estão se auto-enganando, porque são sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia, Jesus. A nossa recompensa não é terrena. Receber bênçãos de Deus nessa terra, vamos receber, mas a maior recompensa que nós estamos à espera é o céu. Louvado seja o nome do Senhor, e as moradas celestiais. É saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que estaremos face a face com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa maior recompensa. Em Apocalipse 2:12 vai falar sobre a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja aqui, Pérgamo, que significa casamento, era uma igreja situada aonde havia o trono de Satanás, ou seja, onde havia o sistema do inimigo das nossas almas. Contudo, essa igreja continuou fiel ao nome do Senhor. Essa igreja continuou perseverante e entendendo que mesmo quando um fiel a Deus morria, ele não iria perder a sua essência. Pérgamo não perdeu a sua essência. Aleluia, Jesus. Bendito Aleluia, seja Deus. o nome do Senhor. Sim, Jesus. Louvado seja Deus. Em Apocalipse 2:19 vai falar sobre a igreja de Tiatira. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança.
Sei que você está fazendo mais do que no princípio. Ou seja, uma igreja de obras. Uma igreja, como diz a palavra do Senhor, como diz o significado de Tiatira, uma igreja que vivia no sacrifício profundo. E quando eu li esse significado, sacrifício profundo, eu lembrei de Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou por mim e por você num verdadeiro sacrifício profundo. Aleluia. Aquele que ama e que nos amou primeiro, se entregando. E aqui o texto fala: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Aleluia. Aquele que se tornou constante e abundante na obra do Senhor. Não olhando para as situações que acontecem, não olhando nem para a esquerda, nem para a direita, mas olhando para o alvo e prosseguindo para Cristo. É a igreja de Tiatira. Somos nós que estamos aqui nessa sexta-feira, entendendo que a nossa perseverança nos levará ao destino que o céu tem reservado. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim receberá a recompensa que o Senhor tem. E a Bíblia vai continuar falando agora sobre a igreja de Sardes. Aleluia. No capítulo 3, versículo 1 vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. É profundo, igreja, o alerta que Deus fez à igreja de Sardes, que significa aqueles que escapam. A Bíblia fala que a igreja de Sardes era a igreja morna. E a igreja morna, Deus não quer a igreja morna. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é uma brasa viva ou você é um congelador. Mas morno, o Senhor vai vomitar você. Que possamos decidir em sermos quentes ou frios, não morno. Aleluia. E quando Deus traz um alerta, é porque ainda há esperança. Como Jó disse, ainda há esperança para a árvore cortada. Novamente crescerá o cheiro das águas. Aleluia. Ainda há esperança para mim e para você nessa noite. E aqui a Bíblia fala: conheça as suas obras. Está falando de uma morte espiritual. Por fora está tudo bem, bela aparência, mas por dentro sepulcro caiado. Como os fariseus, os saduceus, que Jesus chegou no templo e viu que eles estavam fazendo a casa de Deus de comércio, ou seja, de um lugar de venda, mas não de um lugar de acolhimento, porque a casa de Deus precisa ser um lugar de acolhimento. Você chega com o coração dilacerado. Você entra, recebe o acolhimento do Espírito Santo através da sua adoração e da sua entrega, e você sai com o seu coração reconstruído. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ou seja, esse anjo não tinha encontrado, mas ainda havia esperança. Se houvesse um arrependimento sincero e uma mudança de rota, eles encontrariam de fato a salvação para as suas almas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a igreja de Filadélfia, no mesmo capítulo 3, versículo 8, vai dizer: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu Amém, nome. Jesus. Eram pessoas servas de Deus, que não se negavam a assumir o seu papel diante das situações e das coisas que estavam acontecendo.
Porque tem muita gente que no trabalho, na rua, ou no meio de uma adversidade, não coloca a sua fé em prática, não revela a sua fé no Deus vivo, se esconde. Mas aqui Filadélfia não se escondeu. Aleluia! Tanto é que por ela não ter negado o nome do Senhor, o Senhor colocou uma porta aberta. E o texto fala: ninguém pode fechar. Quando Deus fala que tem uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar, é porque ninguém vai fechar mesmo. É porque o próprio Deus abriu. E você vai passar e cantar de lá: só o Senhor é Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E a última igreja é a igreja de Laodiceia. Laodiceia significa povo reinante. Aqueles que irão reinar. E no versículo 15 do capítulo 3 vai dizer: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está morto. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nós falamos sobre 7 igrejas e o tema principal dessa mensagem é: conheço as suas obras. Aleluia. Deus conhece o nosso ser, o nosso interior, e Ele sabe quando o nosso coração está em pedaços, quando a nossa alma está dilacerada, quando estamos como Davi que diz: por que te abate, ó minha alma, e te comove? Porque muitas das vezes, nem todo dia é um dia florido, nem todo dia é um dia que o sol nasce, nem todo dia é um dia a qual nós vamos estar sorridentes e contentes. Vão haver sim dias maus, dias de tristeza, dias de depressão, dias de dores. Mas o Deus que nós servimos, Ele ainda trabalha nos dias de dores, nos dias de depressão, nos dias de tristeza, nos dias maus. Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor é bem clara sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja reinante. Eles se achavam ricos, mas Deus deu a eles recomendações que era para comprar ouro refinado no fogo, ou seja, para que eles se purificassem dos seus maus caminhos. E aqui a palavra do Senhor mandou que eles comprassem roupas brancas, ou seja, purificação das vestes, porque eles estavam nus diante dos olhos de Deus. E aqui ele fala também para que eles comprassem um colírio para que ungissem os seus olhos, para que pudessem enxergar, ou seja, para que eles tivessem uma visão espiritual do que estava acontecendo. E o mais interessante é que para a igreja de Laodiceia, que aparentemente era uma igreja arrogante, porque eles diziam, estufavam o peito e diziam: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Eles não conseguiam entender que todo dia é dia de viver Jeremias 18. É tempo de descer a casa do olheiro. Eu tenho que descer a casa do olheiro. Aleluia. Descer a casa do olheiro é você se humilhar perante as potentes mãos de Deus e entender que não é você que vai se auto-exaltar ou se auto-promover,
mas é o próprio Deus que vai, no tempo dele. Quando ele entender, não, quando você entender que o seu coração tem que estar nele, não no que ele pode fazer, não no que ele pode te dar, é aí que ele vai verdadeiramente exaltar. É aí que a porta vai se abrir e você vai passar. É aí que as coisas vão acontecer. É aí que você vai ver o teu filho se converter. É aí que você vai ver o teu marido entrar por essas portas. É aí que você vai conseguir a promoção do trabalho. É aí que você vai conseguir a porta que você tem pedido a Deus. Aleluia. E para essa igreja, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Jesus não disse: eu vou arrombar a porta e vou entrar. Eu vou colocar os meus pés na porta, vou empurrar a porta e vou forçar a porta para entrar. Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, condicional, não é Jesus que vai dizer: abre a porta para mim, não. É se alguém, ou seja, se você ouvir a voz e entender que Jesus está te chamando nessa noite para uma vida de intimidade e comunhão, para uma vida de obediência, porque a palavra de Deus se resume em obedecer aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida. Se você ouvir a voz de Jesus nessa noite, abrir a porta, aleluia, Jesus vai chegar na tua vida com um banquete, porque aqui está falando: entrarei e cearei. Ou seja, a ceia quem vai trazer é o próprio Jesus, não é você que vai fazer, e ele vai ceiar contigo. Nessa noite, Jesus está nos dizendo: deixa eu entrar na tua vida, porque eu quero trazer a ceia, eu quero trazer o jantar. Jesus não está falando de um jantar como a Santa Ceia que nós realizamos em memória dele, mas está falando de algo espiritual, de um alimento espiritual que ele quer colocar dentro de você. Aleluia. E para isso acontecer, você precisa ouvir a voz e abrir a porta. Aleluia. Glória. Existem coisas na vida que eu posso fazer por você, mas 99% de tudo que você está passando diz respeito às suas decisões e escolhas. E tudo que nós decidimos e escolhemos tem consequências positivas ou negativas. E nós temos que ter maturidade para arcar com as nossas consequências e com as escolhas que fazemos. O passado ninguém muda, mas o futuro está nas mãos de Deus. E se hoje no teu presente você abrir essa porta que está aqui, que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia, o teu futuro pode ser de glória. O teu futuro pode ser de milagre. O teu futuro pode ser de oportunidade. Porque aqui ele fala: o vencedor darei. Não é agora, é no futuro. Aleluia. Não é hoje, é no amanhã. Direito a sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci. Ou seja, aqui Jesus está dizendo: eu venci. Se você obedecer, você vai vencer. Aleluia. E sentei-me com meu Pai em seu trono. E 22, para encerrar: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Conheço as tuas obras. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Muito Deus. interessante que Lucas, o doutor Lucas vai falar algo muito interessante sobre isso. Conheço as tuas obras. Lá em Lucas 6, capítulo 6, no versículo 43 até o 45, vai dizer assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que o provérbio vai dizer que nós temos que guardar o nosso coração. E quando fala de coração, a palavra fala de coração não é o órgão que pulsa o sangue, que
o rei é o sangue, não. Fala da sede das emoções, do intelecto. Glória a Deus. E Lucas foi muito feliz, assim como Mateus também, porque esse mesmo texto também está no livro de Mateus com outras palavras, mas com o mesmo significado, porque os evangelhos eles vão se completando. Então Mateus, Lucas, João e Marcos vão trazendo coisas semelhantes. Cada um tem uma visão da obra que Jesus realizou nessa terra, mas é interessante destacar que Lucas começa dizendo que nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Assim como nenhuma árvore ruim pode dar fruto bom. Ou seja, você vai reconhecer quando a árvore é boa ou quando a árvore é ruim. E uma coisa interessante, nós podemos trazer isso para a nossa vida. Nós somos árvores. Nós sabemos quando os nossos frutos são bons e quando os nossos frutos são ruins. A gente não se auto-engana. A gente pode tentar enganar quem está do nosso lado. A gente pode tentar enganar os nossos pastores. A gente pode tentar enganar todos aqui. Mas nós não enganamos a Deus e nem a nós mesmos. Aleluia. Nós sabemos como está a nossa vida. Nós sabemos como anda o nosso interior. E o nosso Deus também sabe. E Ele espera uma ação sua para que Ele venha a ter uma reação no espiritual. Aleluia. E o texto fala, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ou seja, a mesma situação lá das 7 igrejas de Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Conheço as tuas obras. Aleluia. Ou seja, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ou seja, Jesus sabia o fruto que cada uma dessas igrejas estava produzindo. Se eram bons frutos ou se eram frutos ruins. Ninguém colhe figos de espinheiros, ou seja, é impossível plantar algo e colher algo diferente do que se planta. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta compreensão, você vai colher compreensão. Se você planta empatia, você vai colher empatia. Agora, se você planta o contrário de tudo isso, a colheita vai vir ao contrário de tudo isso. Porque aqui fala, ninguém colhe figos de espinheiros, ou seja, é impossível plantar algo para colher algo diferente. E aqui continua o texto falando, nem uvas de ervas daninhas. O 45 é bem interessante. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. Há um tesouro no nosso coração. E esse tesouro, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser regado, alimentado. E a gente só consegue alimentar esse tesouro chamado Espírito Santo, buscando a face do nosso Deus. Aleluia. É impossível alimentar o bom tesouro que Deus tem colocado dentro de nós, achando que o outro tem que orar por mim, enquanto eu tenho que ficar de pernas para o ar, achando que está tudo bem, quando as coisas não estão bem. O cenário não está bem. Mas como naquele tempo em que Moisés falou, ó, passa o sangue do cordeiro pelos umbrais. O espírito da morte vai vir levar os primogênitos, mas aquele que tiver o sangue nos umbrais vai permanecer vivo. E esse sangue hoje é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E esse sangue é o sangue que impede que o espírito da morte venha nos tragar. A gente anda na rua, a gente sente. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto quando eu ando na rua, quando eu vou para o trabalho, quando eu venho para casa, quando eu vou para algum lugar, eu sinto peso espiritual dos lugares. A atmosfera, ela está se comprimindo. E Romanos fala que a natureza ia gemer. E a gente entende que essa atmosfera se comprimindo, essa opressão do ar, tem a ver com o gemido da natureza, porque até a natureza sabe, aleluia, que Jesus vai voltar. Aleluia. E todos nós temos que estar preparados para esse grande dia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o texto fala que o homem mau tira coisas
coração. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que existem dois tipos de pessoas. E a bondade e a maldade. Ou seja, a bondade já está no coração. E a maldade também já está no coração. E para finalizar o texto vai dizer: porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos entender que nós não enganamos a Deus. Podemos já ter sido uma das 7 igrejas de Apocalipse? Podemos sim, porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos e emoções, nós não somos super-heróis. Então eu vou aqui falar: ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Ou seja, nós não somos fortes todos os dias, mas na presença de Deus, mesmo fracos, nós conseguimos vencer e passar por cima das dificuldades. Hoje é cura e libertação. A palavra foi ministrada por meio do teu coração. Jesus está dizendo para nós: conheço as tuas obras. Aleluia. Não ouça isso com medo no teu coração, mas com felicidade. Porque se Deus está dizendo: conheço as tuas obras, significa que Deus te conhece. Aleluia. Significa que naquele grande dia Ele não vai dizer: apartai-vos de mim, mas Ele vai dizer: vindes benditos de meu Pai. Nessa noite Deus está dizendo: vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Possuí por herança o que vos preparei. Aleluia. Aleluia, Jesus. É noite que o Espírito Santo de Deus quer tocar no teu interior. Glória a Deus. Ele quer sarar o meu e o teu interior. Como tem aquele louvor: eu vou curar o teu interior. Deus registrou, marcou esse dia de hoje para dizer: eu conheço as tuas obras, eu conheço o íntimo do teu coração. Eu sei que você veio arrastado, arrastada. Eu sei que você veio olhando para o alto e falando: Senhor, é a minha última tentativa. Daqui para frente, se nada acontecer, eu vou desistir. E Deus está só esperando uma ação tua. Nós vamos orar nesse momento. E você vai colocar diante de Deus o teu coração, a tua alma abatida, o teu coração dilacerado. Eu não sei o que você está passando dentro do teu lar e da tua casa, mas eu sei que o nosso Deus conhece as tuas obras. Ele conhece o que se passa no teu coração. Aleluia. E Ele fala: filho, filha, entrega nas minhas mãos a tua aflição, porque eu estou à porta e eu quero entrar e ceiar contigo. Aleluia. Vamos estar orando agora, Deus. Soberano Deus e eterno Pai celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai amado e Pai querido, é cura, é libertação nessa noite. Pai amado e Pai querido, nós cremos, Senhor, que a espada já está desembanhada, o anjo de guerra já foi enviado agora. Ah, Senhor, alarido de buzina, há um cântaro na mão e a tocha já foi acesa, a peleja já começou nesse lugar. Ah, você que é espiritual já começa a sentir aí a guerra. É peleja, mas tu está armado. Tu tem armadura espiritual de ser nessa hora na tua vida. Tu tem capacete, tu tem escudo, tu tem espada, tu tem sapato da preparação do Evangelho. Ah, entra nessa guerra agora. Beleza agora. É a noite da tua beleza. O meu Deus está aqui. Ele está de pé no trono. Há um homem de branco dentro dessa congregação. Sente o toque do Espírito Santo agora na tua alma. Sente o toque do Espírito Santo agora na tua mente. Olha como essa mão furada vai tocando na tua massa encefálica agora. Ele vai mudando o teu pensamento. Você achava que ia morrer nesse deserto, mas o nosso Deus manda te dizer: não há morte, não há morte, não há morte, a vida aí. E mesmo que o cenário venha até o fim, a evidência diz que é para desistir.
meu Deus e meu Pai, é batalha travada. Eu sinto o peso da guerra, mas eu também entendo, ó Deus, como canta a saudosa pastora no Divina Fé, maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. E é o grandão da Galileia que decidiu agir essa noite inteira em teu favor. Pai amado e Pai querido, contempla as mentes, contempla os corações, atua, porque é noite de cura, é noite de libertação. Pai, é cura das emoções, é cura do sentimental, é cura física. Ah, meu Deus e meu Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que não vai para... Ah, Senhor, não é só hoje, é o daqui para frente. Pai amado e Pai querido, é o daqui para frente. Mantém teu povo perseverante, Deus. Fortalece o teu povo. Faça eles entender, ó Deus, que mesmo que fosse arrastando é para estar aqui dentro. Porque aqui dentro ainda tem escape. Aqui dentro ainda tem livramento. Aqui dentro o anjo ainda vai lá usar teu filho no carro e guarda ele naquele volante, impedindo um acidente, impedindo a ação do inimigo da nossa alma. Ah, se você pudesse contemplar, se você pudesse ver quantas vezes Deus entrou na tua peleja, entrou na tua causa, terminou a tua guerra, e você nem fez nada, ficou igual Josafá parado, vendo livramento. Você ia estar de boca fechada, você não ia estar de boca fechada nesse ambiente espiritual. Senhor amado e Deus querido, nós cremos na libertação, nós cremos na cura interior, nós cremos naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Senhor, continua trabalhando e guerreando, Pai. Nós não queremos, Pai, uma visitação passageira, mas nós queremos algo constante. Nós queremos algo constante. Nós queremos algo constante nesse lugar, Senhor. Para honrar, Senhor, aquela tua filha que tem clamado nesse lugar por avivamento. Nós queremos algo constante. Nós não queremos entrar no jardim, Senhor, por alguns minutos. Mas nós queremos viver no jardim. Senhor, nós queremos viver no jardim, dividindo a intimidade, comendo, Pai, das delícias que o Senhor já preparou para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a manter a pureza do nosso coração, a manter a nossa veste branca, a lavar a nossa veste no teu sangue puro e cadejinho, Pai. Continua purificando a tua igreja, continua brindando a tua igreja, continua agindo com a tua mão de poder, Pai, e quebrando o arco, cortando a lança, desfazendo a obra do mal e atuando, Pai, nesse lugar e nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus agiu com grande poder e glória na minha vida. Aleluia. Se você for tocha acesa, você sentiu. Se você for congelador, você sentiu. Agora, se você é morno, você não sentiu, foi nada. Aleluia. Porque Deus está nesse lugar e trabalhando. Leva a tua vitória e sai daqui na ligação do céu. Levanta a chama e levanta a cair. Levanta a cair. Sai daqui na ligação do céu para tu não perder a tua vitória. Porque o inimigo da nossa alma está te esperando agora. Ele quer te dar uma pernada, mas hoje os anjos do Senhor vão acampar na tua vida. Fica tu ligado. Não se desliga desse lugar. Porque a vitória é tua. Assim diz o Senhor nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.